tornando popular entre seus nomes. Jefferson Davis ainda quis manter o cara no comando do exército confederado, mas depois da derrota em Gettysburg, que até hoje é uma grande batalha que está no imaginário assim, dos Estados Unidos, é uma cidade muito pequena, morreu mais gente na batalha do que tinha habitante na cidade. Então, a partir dessa derrota, o Sul não se recuperaria mais. Sendo derrotado em Gettysburg, eles não iam mais conseguir chegar tão longe no norte, e as esperanças de que o Sul teria alguma chance militar de ganhar essa guerra se acabaram em 1963. E é em 63 também que vai vir a Proclamation, né? A Emancipation Proclamation, né? Que é o documento em que o Lincoln estabelece. Né? Muita gente vai confundir, vai dizer que ali é a abolição da escravidão. Não é exatamente a abolição da escravidão. Ele, na verdade, ele abole a escravidão nos Estados do Sul. Ele diz assim, olha, se vocês voltarem para a União, vocês podem continuar tendo escravizados. Se vocês não voltarem até o dia 1º de janeiro de 63, vocês, os escravizados estão livres, né? Os escravizados dos seus estados estão livres. Então vai ser um passo importante, né, para o fim da escravidão, mas não é exatamente o fim da escravidão, né? Um momento decisivo ali e que também dá esse passo para a entrada dos negros na guerra, né? Porque aí a partir desse momento começa a se avançar para a entrada dos negros na guerra, e aí você tem, aí fica claro, né, esse processo que a gente falou de que a guerra tem a escravidão como um dos seus motes, né, e vai evidenciando isso, e aí, então a partir de 63 a guerra já vai se decidindo e tendo esse caminho aí tanto para terminar a escravidão no sul, né, porque conforme também, né, nesse momento, conforme os exércitos do norte avançavam no sul, os escravizados já iam se libertando e também começaram a se engajar, né, vão começar a ser formadas as US Colored Troops, né, as tropas negras, né, de homens de cor, nesse momento, e aí vai começar também a ter essa entrada dos negros no exército, inclusive dos negros do sul se organizando em tropas, né, e vão ser uma força muito importante aí nessa ocupação do sul que vai começar em 63 e vai até o final da guerra e até depois, né, ocupação militar do norte, né, no sul, e então é um passo também importante aí essa Emancipation Proclamation, né? Não é a abolição, né? A abolição vai vir depois da guerra, né, com a 13ª emenda, né, da Constituição, mas é um momento muito importante aí pro desenrolar do conflito. E aí vê como o Sul tá numa situação difícil. Foram 23 mil baixas em Antietam, os caras perderam em Gettysburg, a moral dos caras começou a baixar. Assim, várias outras batalhas grandes, Chickamauga, a batalha de Shiloh foi muito grande, Vicksburg foi muito grande, então a moral começa a baixar, a economia do sul começa a penar muito, então a Proclamation, outros países do mundo não vão mais reconhecer agora o nosso estado por causa disso aí, então chega um momento em que eles se agarram na única esperança que eles têm, que é a chegada do ano de 1964, porque era um ano eleitoral. Nesse ano, Lincoln ia enfrentar uma eleição. Fazia muitos anos que um presidente não era reeleito nos Estados Unidos. Então, vai que ele não é reeleito e o cara que é eleito decide encerrar essa guerra de uma vez e reconhece o nosso país. Então, o Sul ainda assim tinha esperanças de ganhar a guerra à sua maneira. E o Lincoln não era exatamente popular. O Lincoln, assim que ele chegou à presidência, ele foi considerado até um cara autoritário por alguns críticos. Teve um jornalista que escreveu uma matéria difamatória, o Lincoln mandou prender o cara. Então teve alguns deputados que, defenderam ali a secessão e tal, prende os caras também. Lincoln foi considerado um cara autoritário no primeiro momento. E chega o período da reeleição, o candidato que o cara vai enfrentar é o McClellan. É o general que ele botou no comando da tropa do Potomac e demitiu o cara depois. Então as pessoas, vai que o McClellan ganha. O Sul não ia participar dessa eleição, claro, mas havia essa possibilidade do Lincoln de fato perder. Se liberou que os soldados votassem nessa eleição e o Lincoln tem uma vitória acachapante, assim. Os soldados vão votar no cara. E até um momento meio tocante, porque o Lincoln também não vinha de bons momentos. O filho dele, mais novo, morreu durante a guerra de febre tifoide. Então, todo o estresse que o cara enfrentava, ele emagreceu muito no período. Então, ele ter ganho essa eleição deu um ânimo de que, a guerra vai ser vencida. O Ulysses S. Grant foi colocado no comando. E é aí que o general Sherman, que é aquele que a gente viu a foto ali, ele coloca em prática um pensamento que ele já defendia antes, de que a base do exército confederado é a população civil. O que mantém a população de pé, o que mantém o exército de pé é a população. Nós vamos ter que atacar a população e assim a gente vai ganhar a guerra. O Plano Anaconda já tinha bloqueado os caras, o rio Mississippi já estava controlado, mas o exército não caía. O Sherman então começa a conquista da cidade de Atlanta.
Atlanta era uma das principais cidades dos confederados, fica no estado da Geórgia. E no caminho até Atlanta é queimar plantação, é libertar escravizados, é destruir fazendas. Então é um estrago generalizado que é feito em várias cidades do sul dos Estados Unidos para de fato punir a população para que se perdesse o apoio do exército confederado. E a captura de Atlanta é uma coisa que dá uma grande moral e que ajuda o Lincoln a ser reeleito. E quando Atlanta é conquistado, Sherman não para. Ele continua seu avanço até o litoral, até Savannah, e continua nesse processo. Ele corta a sua linha de abastecimento e ele disse, não, a gente vai viver das fazendas que tem, que nós vamos saquear tudo. Então começa um grande processo de violência no sul, nas mãos do general Sherman, e muitas vitórias dos soldados da União começam a vir nesse momento, e o sul cada vez mais desmoralizado. Desde o início da guerra já se tinha crianças que atuavam na guerra também. O mais jovem soldado a ser ferido na guerra civil tinha 12 anos de idade. Mas chega um momento que se vê que o quê? Que os caras que vão ser atacados por uma tropa ali eram uns guri de 15, 17 anos. Então começa um grande momento de violência na guerra civil a partir nos últimos anos dela, onde se viu que o sul não tinha mais chance de vitória. Era questão de tempo até que a derrota chegasse. E nesse avanço vai acontecer também uma coisa muito interessante, que eles vão começar o Sherman, especialmente no finalzinho, ele vai começar a distribuir terra para os negros. Vai começar aquela causa dos 40 acres e uma mula, né? Que é, inclusive, o nome da produtora do Spike Lee, né? 40 Acres and a Mule. Que é a causa dos negros no pós-abolição ali, né? A ideia de que você não quer só a liberdade, você quer também um pedacinho de terra. E é muito pouco, né? 40 acres ali e uma mula. E vai vir as ordenanças ali do Sherman de distribuir a terra, de fazer uma reforma agrária. Por isso que tem um historiador que vai chamar esse momento, né, ele diz que ali já se inicia o processo de reconstrução. Vai falar que esse é o momento de uma revolução não terminada nos Estados Unidos, que não só encerra a escravidão, mas começa a projetar e pensar num outro sistema econômico, numa outra, na cidadania dos homens negros. Então tem um início de um processo ali que depois vai ser encerrado, né? Depois com a presidência do Andrew Johnson, ele vai acabar assim com esse processo, mas que já tem também esse princípio de distribuição de terras, que também era, olha, a gente quer acabar de vez com isso aqui, não é só queimar e tudo mais. A gente vai, inclusive, empoderar, né, tanto nas tropas, como na política, como das terras, justamente as vítimas do sistema escravista, né? E o momento pós ali, Guerra Civil, vai ser um momento muito... hoje em dia a gente pensa muito maluco, porque vai ter eleição de deputado negro, vai ter eleição de governador negro, coisa que só vai voltar a acontecer nos Estados Unidos em 1989, que vai voltar a ter um governador negro, e teve governador negro na Louisiana em 1868, 70, teve governadores negros. Então é um momento de destruição, mas de destruição também daquela sociedade, e um projeto que nunca se realizou de uma outra sociedade, né? De empoderar realmente os homens negros, os ex-escravizados, homens livres ali, né? E uma das coisas que vai acontecer também, que é muito interessante aí nesse processo, aí já caminhando já para o fim da guerra, é que essa escravidão no início do século XIX, ela teve uma característica também que, como ela era uma questão interna dos Estados Unidos, muitos escravizados do Deep South, né, do Mississippi, Alabama, eles vinham da Virgínia, da Carolina do Sul, Carolina do Norte. Então esse processo separou muitas famílias. E no fim da guerra, vai ter o escritório, né? O escritório dos libertos, né? O Freedmen's Bureau, que vai juntar essas famílias também, né? Então, que vai buscar os familiares, os escravizados. Então, vai ter um momento muito importante, assim, de tentativa de superar aquilo, né? Então, se no início da Guerra Civil sequer se pensava na abolição, no final da guerra já se começa a pensar, inclusive, numa outra sociedade, né? mais igualitária, com maiores direitos para os homens negros. Essa sociedade nunca vai, como a gente sabe, né? Vai para um outro caminho depois, mas é interessante pensar que esse momento tem essa destruição, mas também tem essa tentativa de construir uma outra sociedade no sul dos Estados